Ô Laís, você já baixou o aplicativo do sindicato, mãe? Que aplicativo, homem? O Sincomerciário. O quê? O aplicativo do sindicato é Barril. Agora nós podemos ter acesso a tudo do sindicato em nossas mãos, como convenções coletivas, informações e o melhor de tudo, um clube de vantagens todinho nosso. Oxi, isso é verdade mesmo? É sério, mulher. Opinião. Tem desconto no combustível, supermercados, restaurantes, clínicas, faculdades, gás, pizzaria, lanchonete e muito mais. Poderia passar horas aqui falando. Eita, que eu vou baixar agora mesmo. E aí, vamos baixar, meu povo? Aplicativo Sincomerciário, trazendo mais praticidade e comodidade para você. Disponível para Android e iOS. Guarda-roupa novo, projeto de vida novo. Por que não internet nova? Start Fibra, a mais nova cobertura de fibra óptica da cidade feita pra você. Troque sua antiga internet por Start Fibra. Assine 100 mega e surpreenda-se. Start Fibra, a melhor tecnologia do mundo entregue a você. Consulte condições e viabilidade pelo 75-3182-0000. Imagine um colégio que tenha tudo o que o seu filho precisa e tudo o que você espera para que ele aprenda com conforto e segurança. Esse colégio existe. Colégio Destaque, desde 1992, unindo tradição e modernidade na arte de ensinar. Daqui a pouco, opinião. Ô Laís, você já baixou o aplicativo do sindicato, mãe? Que aplicativo, homem? O Sincomerciário. O quê? O aplicativo do sindicato é Barril. Agora nós podemos ter acesso a tudo do sindicato em nossas mãos, como convenções coletivas, informações e o melhor de tudo, um clube de vantagens todinho nosso. Oxi, isso é verdade mesmo? É sério, mulher. Tem desconto no combustível, supermercados, restaurantes, clínicas, faculdades, gás, pizza
pizzaria, lanchonete e muito mais. Poderia passar horas aqui falando. Eita, que eu vou baixar agora mesmo. E aí, vamos baixar, meu povo? Aplicativo Cicomerciário, trazendo mais praticidade e comodidade para você. Disponível para Android e iOS. Novo, guarda-roupa novo, projeto de vida novo. Por que não internet nova? Start Fibra, a mais nova cobertura de fibra óptica da cidade feita pra você. Troque sua antiga internet por Start Fibra. Assine 100 mega e surpreenda-se. Start Fibra, a melhor tecnologia do mundo entregue a você. Consulte condições e viabilidade pelo 75-3182-0000. Imagine um colégio que tenha tudo o que o seu filho precisa e tudo o que você espera para que ele aprenda com conforto e segurança. Esse colégio existe. Colégio Destaque, desde 1992, unindo tradição e modernidade na área. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado. 6:04. Você vai ouvir o programa Opinião, imparcial e objetivo, destacando os principais acontecimentos de Alagoinhas, da Bahia, do Brasil e do mundo. Dentro de 5 segundos, programa Opinião. Você bem informado. Evaldo Silva. Marconi William. Bom começo de noite para você que está sempre acompanhando o programa Opinião, agora pela Rádio 2 de Julho e brevemente em conexão com outras emissoras espalhadas por várias cidades da Bahia. Muitíssimo obrigado por você estar conosco hoje e sempre. Aliás, eu tenho obrigação de reiterar o meu agradecimento pelo carinho, né, pela parceria, pela participação de todos com relação ao programa Opinião. Afinal de contas, estamos juntos já faz um tempinho, já tem alguns anos que nós estamos juntos e tudo isso nos leva a um único lugar, ao sucesso. Quando eu digo ao sucesso é pela parceria, pelo respeito mútuo, pela forma gentil, carinhosa que você recebe aí em sua casa, em seu local de trabalho, desde que permitido, em seu momento de lazer. Se bem que nesse momento, nessa situação de pandemia, de isolamento social, pouco se fala em lazer, essa é a grande realidade, mas onde você está, você geralmente está conosco aqui no programa Opinião, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Isso pra gente, pra nós da equipe do programa Opinião, é motivo de orgulho e sabemos que a nossa responsabilidade aumenta sobremaneira. Então, vamos... Ao passo que eu peço que você já comece a compartilhar esta live no Facebook, brevemente, lives pelo Instagram, pelo YouTube, outras plataformas também. Já deixe o seu recado, nosso WhatsApp 75998488400. A produção vai lembrando a todos que participam aí através da live no Facebook. Não esqueça de mencionar de onde você está nos acompanhando e, claro, opine, deixe o seu recado. Hoje, daqui a pouco teremos uma participação via telefone com o sindicalista do Sindipetro, Radiovaldo Costa, explicando essa situação triste, lamentável, arrasadora, por assim dizer, com relação a uma decisão da Petrobras de encerrar atividades em estados como Sergipe, Alagoas, Bahia, o desemprego. E o que se pode fazer, o que ainda resta a ser feito para que essa situação seja contornada ou mitigada. Também, para quem lembra, nós fizemos uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito do município de Alagoinhas, esse ano, em janeiro de 2020, e naquela época não houve a entrevista com Juscelio Carmo porque ele ainda não era pré-candidato, não havia oficializado uma adesão a um partido, não tinha decidido ainda, faltavam alguns detalhes para ele decidir se seria candidato ou não. Bem verdade que ainda temos pré-candidatos e não candidatos, mas a entrevista foi com os pré-candidatos, faltou o Juscelio Carmo. Como eu disse, ele ainda não havia se decidido. E como já o fez, ficamos devendo este bate-papo com ele, que dos pré-candidatos foi o único que não participou.
e já você vai estar conosco aqui para curtir e participar também enviando as suas impressões a respeito das respostas. Não colocarei no ar pergunta de internautas porque foi padrão. Nenhum dos pré-candidatos, neste primeiro momento, nesta primeira rodada de entrevistas, eles responderam perguntas de internautas, até porque o tempo é exíguo, o tempo não é o suficiente. E são perguntas, são temas, não são perguntas, são temas padrão. Todos vão responder o que eles acham da situação atual em cada uma das situações, ou seja, em cada um dos temas: infraestrutura, saúde, ensino público, gestão, estrutura, a organização da Prefeitura de Alagoinhas, enfim, são temas padrão, e cada pré-candidato nesta primeira rodada, ele se expõe, se compromete com o público que vai decidir, obviamente, qual o nome que mais lhe agrada para eventualmente receber o seu voto, e a gente propicia, nós, do Programa Opinião, nós propiciamos que eles se comprometam, que os pré-candidatos falem a respeito dos temas padrão. Todos responderam, não vai ser diferente com o Juscelio, a respeito dos mesmos temas, conforme eu disse, temas padrão, e aí eles estão para serem avaliados pelo eleitor. Mas vamos às outras atrações da edição de hoje. Você vai acompanhar que o novo diretor da Polícia Federal deve trocar superintendente no Paraná. Nenhum país vem causando tanto mal a si mesmo como o Brasil. Quem disse isso foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Bolsonaro pressiona governadores por reabertura do comércio e diz que Brasil está virando país de pobre. Estes e outros assuntos você vai acompanhar ao vivo, a partir de agora, aqui na Rádio 2 de Julho, no programa Opinião. Você sabe que tudo o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo, você acompanha, como sempre, conosco, no programa que é a sua cara, o programa que faz o possível para que você ajude a discutir conosco os principais problemas dessa nação e as suas potenciais soluções. Informações da Agência Clima Tempo, previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, Bahia, neste instante, temperatura em 27 graus, a sensação térmica um pouquinho mais alta, 28 graus, e de acordo com a Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, temperaturas oscilando entre 17 e 30 graus. Já tenho aqui na bancada Juscelio Carmo, que vai conversar conosco daqui a pouco e fará agora sua saudação inicial. Juscelio, boa noite, bem-vindo à bancada do programa Opinião. Boa noite, Marconi, boa noite a todos os seus telespectadores, né? Meu abraço aí à Juventude PDT, que deve estar todo mundo aí ligado. E por que não também mandar um abraço aí para frente aí dos partidos liderados aí por Adrião Barbosa, João Henrique, Jonathan. E estamos aqui, como você falou, no propósito de está no mesmo grau de paridade que os outros tiveram como pré-candidatos. Quando vocês abriram aquela série de entrevistas, eu não tinha definido ainda a pré-candidatura. E hoje, como pré-candidato, à sua disposição para debatermos Alagoinhas, de modo geral. Muito bem, Juscelio, já a gente começa o nosso bate-papo, mas é aqui, meus caros amigos que estão nos acompanhando, brasileiros em todos os cantos deste país de dimensões continentais e, claro, brasileiros residentes em quaisquer outros locais no mundo. O novo diretor da Geral da Polícia Federal, o Rolando de Souza, cogita trocar o comando da Superintendência da Polícia Federal no Paraná. E é uma das mais importantes do país. A informação foi divulgada pelo portal G1.com no blog da Natuza Neri. Quem ocupa o cargo atualmente é Luciano Flores, um dos delegados em ascensão na Polícia Federal e que atuou diretamente na Lava Jato. Ele foi um dos delegados que interrogou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a sua condução coercitiva. Foi Maurício Valeixo quem havia colocado Flores na Superintendência da Polícia Federal no Paraná. Valeixo foi exonerado do cargo em 24 de abril, por decisão de Bolsonaro. Na ocasião, Mouro anunciou demissão do cargo e acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal ao demitir o Valeixo. E essa situação toda, esse imbróglio, ainda vai dar muito pano para manga, meus amigos, a grande realidade é isso. Fica aí no palavra de um contra a palavra de outro, fica naquela coisa de funcionar até
como não tenham dúvidas disso, funciona até mesmo como cortina de fumaça. Porque enquanto não que esse assunto não seja importante e não tenha os desdobramentos aí previsíveis ou possíveis, prováveis, com os quais a gente tem que ter cuidado, nós, sociedade brasileira, porque qualquer tipo de interferência, se é que houve, tem que ser apurado. O porquê, para quê, qual o potencial lesivo que isso possa ter, há algum interesse escuso ou não? Ou se tudo não é apenas troca de farpas para trampolim político e principalmente funcionar, que é o pior, como cortina de fumaça, porque no Brasil é sempre assim. Criam-se as situações, os teatros, não estou afirmando que desta vez trata-se de um teatro, mas um teatro barato, com peça de final previsível, sempre deu certo e continua dando certo, infelizmente, tirando a atenção da opinião pública para os assuntos principais, assuntos esses que a opinião pública deveria estar debruçada e cobrando, principalmente cobrando. Por que eu estou dizendo isso? Sempre quando tem situações onde o povo precisa estar de olho, sobretudo no Congresso Nacional, muitos factoides, muitas cortinas de fumaça são levantados para que você discuta aí com seus amigos, com seus familiares, no trabalho, em casa, no barzinho, na caminhada, na academia, onde quer que você vá, porque você se preocupa com essas situações e não tem tempo para cobrar, para se lembrar que enquanto a gente discute sobre a violência urbana, a violência rural, aquela violência onde o meliante está armado, subtraindo seus valores e às vezes até cometendo latrocínios, roubos seguidos de morte, enquanto a gente tem medo até dentro de casa, a gente não lembra dos assaltos que são muito piores do que aqueles que levam um veículo, que levam um outro pertence, e que mais na frente você pode até ter condições de reaver ou não só de recuperar, mas de ter outro, inclusive melhor. Mas aqueles assaltos a canetadas que acontecem no submundo do Congresso Nacional e que servem de péssimos exemplos e que são copiados por assembleias estaduais, por câmaras de vereadores, e nós não lembramos que boa parte dos crimes covardes, lesivos praticados contra essa população não são somente daquele assaltante à mão armada, não é do ladrão que está com a arma na mão, mas do ladrão do colarinho branco que mata centenas ou dezenas com simples canetadas. E a gente esquece disso. Pior, muita gente ainda briga por causa de alguns deles. Muita gente defende veementemente, muita gente se indispõe com familiares, parentes, amigos, colegas, vizinhos por conta disso, embasados nas tais ideologias que sempre digo respeito todas, respeito quem segue alguma, não é, quem tem como base de suas ações de cidadão alguma filosofia ou ideologia político-partidária, mas eu particularmente não tenho nenhuma, apesar de não comungar com nenhuma, não vou desrespeitar, desmerecer nenhuma. Mas enquanto você se preocupa com isso, você esquece que boa parte, talvez os principais crimes cometidos contra o povo desta nação vêm do submundo da politicagem, cujo Congresso Nacional é talvez o foco principal, mas não único, porque dele saem os piores e principalmente os mais nefastos exemplos do que não se fazer, do que não se deve fazer de maldade contra a população. Óbvio que essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista e eu estou curioso em saber qual que é o seu a respeito disso. Bom, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, afirmou que vê o país a caminho do caos e que não enxerga outro lugar no mundo que esteja causando tanto mal a si mesmo como o Brasil. A afirmação está em texto no qual assina no jornal O Estado de São Paulo, publicado hoje, dia 14. Abre aspas. A crise que a Covid-19, causou nunca foi nem poderia ser questão que afeta exclusivamente a um ministério, a um poder, a um nível de administração ou a uma classe profissional. É política na medida em que afeta toda a sociedade e essa, enquanto politicamente organizada, só pode enfrentá-la pela ação do Estado. Fecha aspas. Isso é parte do que escreveu em seu artigo. Mourão ainda diz que o Brasil enfrenta a pandemia de modo desordenado, já causando reflexos na economia. Pela maneira desordenada como foram determinadas as medidas de isolamento social, a economia do país está paralisada. E a ameaça de desorganização do sistema produtivo é real. E as maiores quedas
nas exportações brasileiras de janeiro a abril deste ano foram as da indústria de transformação automobilística e aeronáutica, as que mais geram riqueza, sem falar na catástrofe do desemprego que está no horizonte, concluiu. O que eu discordo do vice-presidente é que essa catástrofe do desemprego já começou. Talvez não o tenha atingido ainda, né? Talvez não tenha atingido a pessoas próximas do vice-presidente, mas nós, meros mortais, ela já chegou e chegou com muita força. Aliás, o desespero só aumenta. É absurdo, muito absurdo a forma como estão lidando com isso. É nojento como a politicagem tem se sobressaído. O que deveria haver, que era uma união, ações coordenadas para que essa situação seja mitigada. E eu receio que nós não venhamos a enxergar uma luz no fim do túnel, justamente porque não é interessante politicamente, né? As peculiaridades de cada momento dependem e se diferenciam do que deveria acontecer em função do que é conveniente politicamente. E isso sempre foi assim, infelizmente. Não vejo uma luz no fim do túnel num espaço curto de tempo para que a sociedade, embora seja preponderante para o bem da própria sociedade, que ela acorde e passe a cobrar e cobrar a fatura, não só nesse momento de pandemia, mas principalmente agora, cobrar de todos os politiqueiros de plantão, me refiro a politiqueiros, sem generalizar nem nivelar por baixo. A política é salutar, os políticos são importantíssimos em todo o processo, mas aqueles politiqueiros, aqueles que colocam seus interesses escusos acima da boa política, daquela que deve ser desenvolvida para o bem da população, esses precisam pagar essa conta, não apenas a sociedade. Eu espero que você lembre disso. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo a governadores para que revejam as medidas de restrição e isolamento social e se recusou a comentar as declarações do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista à CNN Internacional. O chefe do Executivo Nacional falou à imprensa hoje na sala do Palácio do Alvorada, na saída, melhor dizendo. Ele disse: o Brasil está se tornando um país de pobres. O que eu falava lá atrás era que era esculachado, inclusive. Vocês estão vendo a realidade agora. Aí, para onde está indo o Brasil? Vai chegar um ponto em que o caos vai se fazer presente aqui. Essa história de lockdown, vamos fechar tudo, não é esse caminho. Esse é o caminho dos fracassos. Quebrar o Brasil. Governador, prefeito que entrou nessa onda lá atrás, faça como já fiz algumas vezes na minha vida. Se desculpe e faça a coisa certa. Está morrendo gente. E eu lamento por isso, mas vai morrer muito mais se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas. O apelo que eu faço aos governadores: revejam essa política. Eu estou pronto para conversar, disse o presidente. Bolsonaro encerrou a entrevista ao ouvir uma pergunta sobre as declarações do Luiz Henrique Mandetta. Esquece o Mandetta. Mandetta é carta fora do baralho, disse ele. Cada vez a gente tem menos condição de fazer afirmações. Cada vez é mais difícil você fazer afirmações. Nós estamos buscando uma luz no fim do túnel. Estamos buscando uma forma de dizer à sociedade o que de fato está acontecendo. Esse é o papel da imprensa séria, não embarcar na politicagem. Aliás, quem está embarcando na politicagem e no terrorismo, de certo isso não está sendo de graça. Com certeza não sai de graça. Afinal de contas, qual o interesse de veículos de comunicação, de profissionais de imprensa, excetuando-se aqueles que, por serem funcionários, têm obrigação de falar o que os patrões mandam em sites, blogs, TVs, emissoras de rádio, programas via internet, enfim, fora esses que têm que cumprir essa obrigação, aqueles a quem interessa tanto o terrorismo. Afinal de contas, meus amigos, são informações desencontradas e eu sempre tenho a obrigação de reiterar o que eu digo desde que começou isso. A coisa é muito séria, muita gente já morreu, muita gente ainda vai morrer, mas as informações truncadas, desencontradas, que mais produzem dúvidas e medo do que o que deveria produzir, que é justamente tentar tranquilizar a população, isso não é politicamente conveniente ou politiqueiramente conveniente. E tem gente surfando na crista da onda, tem muito prefeito e governador
metendo a mão literalmente numa grana preta e até agora, se alguém conhece, me diga e me perdoe pela ignorância, mas eu não vi nenhuma ação efetiva que tenha dado certo. É só terrorismo, 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 fecha comércio. Não estou dizendo que tenha que abrir. Eu só estou falando que são informações desencontradas lá atrás. Não vou nem falar na questão do carnaval mais. Pelo menos hoje, até pelo tempo que nós temos entrevista daqui a pouco. Pelo menos hoje. Mas vou continuar falando. Senhor Rui Costa, senhor Wilson Witzel, senhor João Dória Júnior e todos os prefeitos e governadores que não se esforçaram para impedir o carnaval. E não me venham dizer... Saiu uma matéria... estudos mostram que o vírus já circulava desde novembro ou dezembro. Pior ainda. Se isso foi para tentar tirar o braço de vocês da seringa, vocês se ferraram ainda mais. Porque no dia 31 de janeiro... a Organização Mundial da Saúde fez um alerta de emergência global, mas prefeitos e governadores foram na onda de que o vírus não iria resistir aqui, o nosso clima, etc. E tal. Aquilo que eu venho repetindo sempre. Inclusive, prefeito de Salvador, senhor ACM Neto. O senhor disse, eu tenho vídeo, já salvei para não apagarem da internet e depois dizer, tá vendo? Era mentira. Eu tenho vídeo. O senhor disse, em alto e bom som, se alguém quiser um lugar seguro para fugir do coronavírus, venha para Salvador. Carnaval de Salvador, 8ª maravilha do mundo, né? Estamos vendo aí o resultado. E o povo tem que cobrar a fatura deles. Outra coisa, além das entrevistas em redes nacionais com virologistas, com infectologistas, com especialistas, cientistas que diziam que o clima não favorece o vírus, o clima tropical do Brasil, além disso, era sempre as mesmas recomendações. Quer ver uma que pararam e talvez os senhores não estejam lembrados? Fiquem em casa e só procurem as unidades de saúde se estiverem com os sintomas característicos. Dificuldade para respirar, falta de ar, na verdade, febre muito alta, tosse seca. E aí, eu já li notícias dizendo o seguinte... que as pessoas em locais A, B ou C acabaram falecendo porque não procuraram imediatamente. Caramba! Não foram vocês que disseram que não era para a pessoa procurar? Cambada de irresponsáveis! Canalhas! Muitas dessas mortes, as que efetivamente tenham sido por conta do coronavírus ou da Covid-19, e aí, muito provavelmente nós não venhamos a saber nunca, mas Polícia Federal, tomara que entre no circuito. Já há uma denúncia do Conselho Regional de Medicina, aqui no Nordeste, acho que foi em Aracaju, que os médicos estão sendo obrigados, a pessoa morreu de qualquer outra causa, Covid-19. E o Ministério Público aceitou a denúncia. E eu espero que isso seja averiguado aí em sua cidade, aí em seu estado, e que a gente possa responsabilizar quem, porventura, em sendo governador e prefeito, esteja se aproveitando politicamente, tentando fazer trampolim, uns querendo salvar mandato ou tentando reeleição, outros querendo criar agenda positiva e tirar o braço da seringa, porque foram coniventes, porque brincaram carnaval e fizeram manifestações de apoio à realização do carnaval. Então esses canalhas que agora estão pagando de bons moços precisam ser responsabilizados. Você que perdeu o emprego, eu tenho dito isso ao longo dos últimos dias, você que perdeu o emprego, está desesperado, sem saber como é que paga aluguel, colégio de criança, bem que não está tendo aula, sem saber como é que compra comida, paga energia, água, botijão. As pessoas mais tempo em casa comem mais, não tem para onde correr, principalmente criança em fase de crescimento. Você que está no desespero, estão quebrando a economia. Fique em casa, vamos salvar vidas depois da economia. Eu só estou lembrando que sem economia também não há vida, não há saúde. E eu já disse o seguinte, não faço apologia a desrespeito aos decretos de isolamento social. Mas não é somente o isolamento social que é preciso, ou montar hospitais de campanha que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. Eu estou batendo na tecla alguns dias de sexta-feira, e é bom, Juscelio, que você daqui a pouco comente isso também, antes mesmo da entrevista. Eu quero saber, porque a minha obrigação é transmitir a verdade. Minha obrigação é transmitir notícia, não factoide, não coisas que eventualmente eu imaginei ou o disse-me disse. Agora eu não quero fazer parte do terrorismo. Se eu tiver que falar duramente, olha, essa situação é difícil e você tem que obedecer a essa regulamentação, seja ela municipal, estadual ou federal.
Vou fazer. Não tenho dúvidas. Então não vou dizer jamais, vá para a rua, é bobagem. Não, não é bobagem. Não é bobagem. Mas não é somente utilizar palavras e expressões, termos carregados, né, com uma pressão muito grande na cabeça de quem ouve isso, não só pomposos, mas aterrorizantes. Lockdown, numa tradução literal, significa confinamento. Se isso for importante, se ajudar, que haja, mas que se pense também na economia. Eu não vou fazer nunca apologia para você negligenciar, para você ir para a rua. Não, você não tem o que fazer na rua, comércio está fechado, não vá. Agora, tem cidades como aqui, nesta, que reduzem o horário de atendimento do comércio. Ora, quando o comércio está com horário reduzido, é simples somar um mais um. Mais pessoas vão afluir ao comércio porque sabem que vai fechar mais cedo. Quando você tem imbecil aí falando em rodízio e fazendo rodízio como o senhor governador de São Paulo, esse boneco de cera, fazendo rodízio, menos veículos particulares, significa mais pessoas nos transportes públicos, mais aglomerações. Então, a gente se pergunta, hospitais fechados, aqui aconteceu e eu vi. E perguntei a uma profissional de saúde de um hospital regional, que eu sempre tenho dito, Juscelio, que o Hospital Regional Dantas Bion sempre foi 25 horas no dia, 8 dias por semana, 13 meses no ano, lotado. Ambulância que chega, ambulância que sai, gente atropelada, gente vítima de facada, de tiro, gente doente, infartando, uma série de coisas. Sumiram essas pessoas. Mas é normal, o isolamento social, as pessoas estão mais em casa. Claro que a maioria das pessoas que lotavam esses hospitais, estou tomando como base Alagoinhas, que já você vai falar para o público específico de Alagoinhas, que vai avaliá-lo, mas isso é uma coisa que sempre aconteceu no Brasil, tanto que o discurso dos políticos sempre foi, mas a questão da saúde, de superlotação, é uma questão a nível nacional, todo mundo tirando o braço da seringa. Então essas pessoas, a maioria delas, precisava ser atendida na atenção básica, não funcionando, afluíam para os hospitais municipais, regionais, estaduais, enfim. Só que, tudo bem, essas pessoas com problemas menos graves podem estar em casa, porque os postos de saúde nunca funcionaram. Quando é que o SUS teve leito para todo mundo, por qualquer situação? Aqui já teve casos e mais casos de pessoas morrerem porque o SAMU não pode buscar, não pode atender a ocorrência porque a maca estava presa no hospital, porque o hospital não tinha maca. E para onde foram essas pessoas? Não, mas com medo da pandemia, as pessoas estão em casa. Então, as doenças também estão com medo da pandemia, porque ninguém adoeceu. Aí você chega no hospital, não tem ninguém. Será que nesses hospitais de campanha também tem? Aí dizem que um paciente que acabou falecendo estava aguardando uma vaga no Couto Maia, em Salvador. O Couto Maia é para atender o estado todo? E cadê os leitos? Cadê os leitos dos hospitais particulares que veio dinheiro para alugar esses leitos? E por que a paciente morreu? Porque não estava esperando ainda. E quantos morreram antes da pandemia, da tal regulação? E aí eu estive lá, porque eu precisei, meu sobrinho precisou de atendimento, vazia, a recepção não tinha ninguém, chegamos antes das 5 horas da tarde, porque os postos de saúde não funcionavam, para fazer uma sutura na testa. Tenho contado essa história aqui e vou contar sempre. Quem não gostar, infelizmente, eu peço perdão, mas eu tenho que repetir para ver se entra alguma coisa na cabeça das pessoas. Então, o que aconteceu? Foi para a triagem, que é um procedimento padrão, viu que era uma emergência, e ele foi atendido logo, porque não tinha outras pessoas. E eu perguntei, me diga uma coisa, e as pessoas com suspeita de Covid-19? Não, temos uma ala aqui para essas pessoas, mas fica mais restrita, fica isolada. No momento só tem um paciente. Isso foi na sexta-feira da semana passada. E por que precisou ir para o paciente de 82 anos? Precisou ir para Salvador? Será que isso está acontecendo na sua cidade, no seu estado? Os hospitais de campanha? Porque não se abre, não pode. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, eu não estou duvidando, eu não estou dizendo que tudo isso é mentira. Eu quero a verdade, porque eu tenho que transmitir e comentar junto com você o que é verdade. Separar o que é verdade do que é fake, do que é armação, do que é sacanagem, do que é esculhambação com dinheiro público, do que é golpe político. Porque vejam como funcionam as coisas nesse país. E é aí que eu digo, não entrem nessa. Você que defende o atual presidente ou que defende o ex ou a ex, você que é dessa ou daquela corrente política, não entre nessa, porque a gente precisa de união. Não importa quem é o prefeito da sua cidade, quem é o governador do seu estado, quem é o presidente do Brasil no momento. A gente tem que torcer para dar certo e cobrar. E não torcer pelo quanto pior melhor, que a esculhambação aconteça. Tá vendo aí? Eu falei, eu teria votado no outro ou na outra. Não é assim que a gente vai consertar o Brasil. Então, espero a sua opinião a respeito disso. Já tem muita gente se manifestando. Mas, Juscelio Carmo, já a gente entra nos assuntos padrão da entrevista com os pré-candidatos. Mas eu quero saber, diante de tudo isso que foi falado aqui por mim, você tem alguma
alguma colocação a fazer? Concorda, discorda? O que é que você acha dessa situação toda, Juscelio? Inclusive, outras pessoas já cobravam nas redes sociais que você se expressasse também a respeito dessas questões macro. Marconi, eu estou achando que está existindo um padrão de assustar a população. Ontem me chamou a atenção o aparato local onde o prefeito de Oriçangas informava que apareceu o primeiro caso em Oriçanga. Uma hora depois, Araçás, no mesmo padrão, com as mesmas palavras, levando a mesma informação. Alagoinhas acaba de decretar o toque de recolher. Eu não entendo por que isso. Porque já estão fazendo as tais de barreira sanitária que não tem produtividade nenhuma. Zero a produtividade das barreiras sociais. É falado demais aqui nos programas aqui da rádio que a doença tem o horário comercial. Ela é das 8 ao meio-dia, das 2 às 18. Uma coisa para atrapalhar. Produção, se tiver que pedir um relatório daquilo ali no fim da tarde, não sai porque não tem nada. Não entrou ninguém. Já vi se tem uma pessoa aí que veio de Recife, entrou por onde? Se houvesse barreira, sabia que essa pessoa entrou em Alagoinhas. Então eu acho que é muito mais um momento de a gente estar estendendo a mão ao prefeito. Eu sou muito mais em fazer o que outros países que não entraram nesse esse colapso econômico fizeram. Ao invés de estar correndo atrás como resolver o problema da doença, com respiradores e tal, está se procurando matar o vírus. O grande aliado da China foi o cloro. Vai ter toque de recolher. Depois das 6, os ônibus começam a transitar com as pessoas. Quanto custa colocar bombas costais e uma pessoa entrar na porta do fundo, outra a pessoa entrar na porta de trás? Estou falando aqui em Alagoinhas. E fazer uma higienização. Quem não quiser ter aquele borrufozinho que sai, quase que é partículas miúdas que não vai molhar ninguém, higienizar esses ônibus por dentro, eu ficava muito mais satisfeito. Se nessas barreiras sanitárias tivesse pessoas com bombas costais, já que não querem fazer túneis, porque seria Alagoinhas, na minha opinião, se colocasse túneis metálicos, seria bem melhor, porque o veículo até o ônibus chegava e os passageiros desciam, tomavam aquela higienização e depois o próprio ônibus também. Aí eu sei que estava existindo, de fato, um combate ao problema, à doença. Mas lockdown, toque de recolher, eu não vejo nenhuma resultado prático nisso. Agora, esse assustar a população que está aí quando você vai analisar. Alagoinhas, 2 casos com morte. Eu não quero menosprezar a pessoa que tinha 102 anos, deveria viver, mas 102 anos, e dizem, é de lá de Alagoinhas Velhas, estava lá no Lar dos Velhos, em Alagoinhas Velhas, inclusive, o que se conta por lá é que quando chegou no Bião, fizeram o primeiro teste e não deu corona. Depois é que estava, no segundo apareceu corona. O que morreu hoje, esse nós acompanhamos de perto, porque é de uma pessoa ligada a uma pessoa que é de lá de casa, e é o avô da esposa dessa pessoa que anda lá em casa. E esse rapaz está, desde sexta-feira, pedindo por todos, pediu ao Gustavo, pediu a mim, que providenciassem uma ambulância para tirar esse senhor de 82 anos do Bião. Pois bem, eu acho que a coisa lá em Salvador está de um jeito que de 102 anos, 82 anos, larga isso para lá, não vamos mandar buscar não. Quando colocaram ontem na ambulância para viajar, antes de ontem de noite, quando tirava o respirador do Bião e colocava no veículo, caía a pressão e tal. Resultado, não levaram e hoje amanheceu morto. Então, onde está esse terror que estão fazendo para a população com essas 2 mortes? Volto a dizer, não estou aqui querendo dizer que uma vida de 82 anos não tem importância, não estou aqui querendo dizer que uma de 102 anos não tem importância. Mas a de 102 anos, tu pensou numa formiga e caiu um dia, é o que se falam lá. Então estava fragilizado demais.
por isso é preciso fazer um toque de recolher. E como é que vai funcionar isso mesmo? Será que esse decreto, a mensagem saiu agora no News in Fox aqui do Caio Pimenta, eu não li com detalhes, mas é só para praticar terror e desconforto da cidade. Saiu o tal do decreto o decreto de calamidade pública, baseado nisso aí que você está dizendo. Polícia Federal já está procurando investigar farra de dinheiro em São Paulo, farra de dinheiro no Rio. Então parece que está havendo uma coisa orquestrada. Não quero minimizar o fato. Está aqui a máscara, estou preocupado. Agora, o terrorismo que estão fazendo em Alagoinhas. Chega até a parecer que depois das 20 horas, tem farra em Alagoinhas à torta e à direita, o movimento está na praça, todos estão aí nos bares bebendo, e não é essa a realidade. Era muito melhor que nesses lugares tivessem, durante o dia, pessoas passando, procurando levar de fato uma higiene nos bairros, levar a conscientização, procurar saber como é que estão essas pessoas com relação às suas necessidades, à fome. Porque é o que é que estamos vendo em outros centros. São Paulo está muito rígido nessa coisa de ficar em casa. E o povo está na rua. Será que é para brincar? Será porque tem alguém, do jeito que estão aí as redes sociais, também informando tudo? Será que, de fato, esse povo que está na rua em São Paulo é porque está menosprezando a doença? Que lá teve o seu berço lá na China? Ou será que é necessidade mesmo? Você encontra os trens de metrô em São Paulo, é o que nós vemos, ônibus e tal, superlotados. Aí eu fico a perguntar, será que todos ali não têm medo de morrer? É a necessidade que tem de ir à rua. Então vamos para o caso de Alagoinhas, que estão aterrorizando, assustando a população, com 2 mortes que parece que eles se posicionam para informar a população, para assustar. Meu Deus do céu, 82 anos e a família afirma o teste feito de coronavírus quando deu entrada no Bião, deu negativo. Depois de 2 dias no Bião, problema sério. Aí eu pergunto, onde é esse isolamento do Bião? Porque nós conhecemos o Bião. O meu plano de saúde é o Bião. O que não dá para entender mesmo, viu, gente? É o HCA disponibilizar para a Prefeitura de Alagoinhas 20 respiradores, 20 leitos de UTI. 20, escuta o que é que eu estou dizendo. Eu venho falando isso em todas as emissoras. 20, todas não, aqui principalmente. 20 respiradores, nós íamos nos igualar praticamente às cidades maiores da Bahia, que não tem essa quantidade. O prefeito não aceitou. Mesmo o deputado mandando, o deputado federal Paulo Aze, mandando R$1 milhão, 500 já está na conta, e dizendo, o HCA está doando os respiradores para Alagoinhas. Veja bem, os respiradores hoje uma questão mundial. A Bahia, o estado, o governador da Bahia já comprou 2 vezes, e o avião, quando para abastecer, o negócio é desfeito, e os respiradores não chegam na Bahia. Alagoinhas com a possibilidade de não ter essa confusão que está no Bião, de ter um lugar isolado no HCA, o prefeito não aceitou. Vocês sabem por quê? Porque um dos sócios do HCA tem um sobrenome Aze. Aí, numa hora dessa, é hora de picuinha. É hora de picuinha, de não aceitar. Eu queria uma explicação dessa de Joaquim. Porque eu não estou aqui para fazer a crítica pela crítica. Eu até acho que essa é a hora desse desmantelo total, de a gente não ter a gente sente a insegurança na rua, de estender a mão, de procurar orientar, mas vai fazer isso como? Se um caso grande desse, a possibilidade de Alagoinhas ter 20 respiradores para a população quando chegar, ter um lugar para ser recebido, está indo para o Bião, gente. Aí você chega no Bião e vai fazer a ficha da pessoa que chega com 102 anos, com um problema respiratório, e lá vai encontrar um que caiu da moto, o Marconi, da mesma forma fazendo essa ficha. Não, a impressão que a gente tem é que não estão levando a coisa a sério. É aterrorizar, é assustar a população, mas o fato em si das 2 mortes de Alagoinhas, eu que sou idade de risco, não me assusta. Não quero, volto a dizer, não estou menosprezando o sentimento das pessoas que perderam seus entes queridos, mas foram pessoas que nem o sistema deu valor.
que não mandou as ambulâncias em tempo certo para levar para Salvador, para hospitais que ainda estavam com UTIs desocupados. E está na cara. É porque um tinha 82 e outro 102 anos de idade. Muito bem, vamos entrar na entrevista. Antes, porém, preciso considerar as mensagens dos nossos internautas. Tem também a participação rápida de Evaldo Silva. Tem um áudio aqui do Rádio Evaldo Costa também a respeito desse crime praticado aí contra os trabalhadores da área de petróleo e, claro, aos seus familiares. Ouvindo primeiro o Evaldo Silva. Olá, Marconi, William. Aliás, o Rádio Evaldo. Evaldo, boa noite a todos que estão acompanhando aí o programa Opinião. Estou fazendo esse áudio, Marconi, agora às 18 horas. Aqui estou em frente à empresa Brasev, aqui em Alagoinhas. Esta empresa sediada aqui no município, que emprega quase 500 pessoas aqui, não só de Alagoinhas, mas de toda a região, que promove a arrecadação de cerca de 6 milhões de reais em impostos para o município de Alagoinhas. E, Marconi, infelizmente, a direção da Petrobras, em um ato irresponsável, em um ato autoritário, em um ato sem diálogo, decidiu praticamente paralisar quase que 100% de todas as atividades da Brasev, não só na Bahia, como também no estado de Sergipe. Serão 16 sondas paralisadas, isso mesmo, 16 sondas que irão paralisar nos dois estados. 7 aqui na Bahia e 9 no estado de Sergipe. Isso, Marconi, vai provocar de imediato a demissão de quase 900 pessoas. É um número assim assustador. 900 trabalhadores e trabalhadoras da Bahia e de Sergipe, quase que meio a meio, 400, 450 aqui, 400, 450 lá, que serão demitidos nos próximos 60 dias. Isso é uma situação crítica, que vai impactar não só Alagoinhas, mas as cidades aqui do entorno, como também as cidades lá de Sergipe, vai impactar a arrecadação de municípios, vai impactar a economia dos municípios, aumentar o número de desempregados, em um momento tão crítico que é esse momento da pandemia. Então, aproveito aí, Marconi e Evaldo, aí a audiência de todo o programa Opinião para que passar a indignação e o nosso protesto contra essa medida da direção da Petrobras, sem negociação, sem diálogo, sem negociar com as prefeituras, sem negociar com os sindicatos, sem negociar com o governo do estado, com ninguém. Apenas uma decisão, como se as pessoas fossem peças descartáveis, como se as pessoas não tivessem valor, pessoas essas que ajudaram na construção desta que é a maior empresa do país. Então, Marconi e Evaldo, obrigado aí por vincular esse áudio para poder até dar mais conhecimento, amplo conhecimento ao conjunto da sociedade de Alagoinhas e de toda a região sobre essa medida que tanto impactará a nossa economia, não só também como a questão social dos municípios aqui do entorno da cidade. Um abraço e até a próxima. Evaldo Silva. Conversamos com o Rádio Evaldo, aliás, o Rádio Evaldo enviou o seu áudio, agora é a vez da participação de Evaldo Silva aqui nesta edição do programa Opinião. Evaldo. Boa noite, amigos, ouvintes do programa Opinião, boa noite, Marconi, boa noite a todos que estão aí pelo Facebook, pelo aplicativo, estão nos acompanhando. Marconi, existem discussões, existem comentários que estão sendo feitos pela imprensa, por essa imprensa aí duvidosa, e que a gente precisa também fazer algumas análises. Tem demorado um pouco essas análises, porque são tantos discursos desta imprensa que a gente não está tendo tempo, né, Marconi, de analisar. Mas falam de manifestação inconstitucional em virtude de se falar de intervenção militar. A intervenção militar é uma das ferramentas constitucional que existe, de várias ferramentas que existem na Constituição, para se manter uma democracia. Então, para quem faz esse discurso dizendo que os manifestos, as manifestações que pedem intervenção é inconstitucional, é preciso que se estude um pouco a Constituição. Isso não quer dizer, né, Marconi, que eu ou você esteja favorável ou não a essa intervenção. Outro assunto interessante, Marconi, que eu peço a você também para comentar, foi o vídeo da discussão no STF entre o ministro Marcos Aurélio e o Alexandre de Moraes. Você fala em off, e você? Será que você não fala?
Você não fala com a imprensa em off e você não fala? Será? O que Marco Aurélio quis dizer com Alexandre Moraes, que fala em off? Fala o que em off? É com a Globo? Com quem é que fala em off? Que o assunto está tratado em off com a imprensa? E no Brasil, vender droga é crime, porém consumir não é. Coisas do Brasil, dessas leis que tentam aí modificar de qualquer forma a cultura e o jeito do povo brasileiro de ser, Marconi. Um abraço a todos vocês. Até amanhã, Marconi, 18 horas no programa Opinião. Valeu. Valeu, Evaldo, obrigado pela sua participação. Já vamos começar agora a entrevista. Antes, porém, deixa eu só registrar aqui as mensagens. Cristina Suzar, olá meninos, boa noite para vocês. Obrigado pelo meninos. Cristina sempre conosco, né? Juscelio Rio ali. Na minha idade, que já passei dos 18 anos, ser chamado de menino às vezes dá uma alegria. Quem mais aqui? ADR, meu amigo ADR, já estou ligado aqui no Vale, em Alagoinhas, em transmissão com a rádio FM 91.1. Falar em rádio, estamos negociando aí com outras emissoras para retransmissão do programa Opinião, mas o ADR na 91.1 vai continuar conosco, claro. Quem mais? Camila Miranda, boa noite. Thelma Santos Araújo, também desejando boa noite. Cleverton Geisa, subindo aqui, ou melhor, descendo, é muita. Valdejose Cavalcante Albuquerque. Esse governo maldito, governado por um retardado e seus filhos, os irmãos Metralha, entra governo e sai governo. O petróleo, que é a alavanca da economia, não sei o que passa na cabeça do presidente da Petrobras. Aonde iremos parar? Eliane Matos, já estou cheia com esse coronavírus. A população também não ajuda. De fato, você tem razão. Não tem consciência do mal que esse vírus ainda vai nos causar. Tem que ter muita fé em Jeová Deus, só Ele para nos ajudar. Concordo em gênero, número e grau. Thelma Santos Araújo, verdade, Marconi. Eliane Matos, também não estou vendo. As coisas, cada dia, mais só pioram. É isso mesmo. Jailson Silva, boa noite, meu amigo Marconi e Evaldo. Já estou assistindo o melhor programa da Bahia. Um forte abraço para todos vocês da bancada. Eliane Matos diz o seguinte: só vejam pessoas desfilando com as máscaras na cabeça, no queixo, algumas até sujas, e assim mesmo tocam nas máscaras e passam a transmissão do vírus para quem realmente quer se proteger. O Jailson completa: em Catu confirmaram mais 4 casos, hoje sobe para 16 casos. Bruno Chaves, boa noite, Marconi e Evaldo, parabéns pelo programa Opinião, aguardando a entrevista do, já manifesto um apoio aqui, bem aberto ao Juscelio Carmo. Eliane Matos, eu não posso ler a sua mensagem na íntegra, porque a legislação eleitoral está aí, então vocês podem comentar o que vocês quiserem. Eliane Matos, hoje muita sujeira debaixo desse tapete e no final disso tudo, quem vai pagar é a população. Lucival Bastos, boa noite. Quem mais aqui? É muita gente também. Meu esposo e minha filha estão desempregados aguardando o auxílio emergencial desde o dia 7/4, e enquanto militares e outras pessoas que não precisavam receberam. Faz um tempo. Já vão pagar a segunda parcela, enquanto a minha família nem a primeira recebeu. Esperar o quê desse país? Fico indignada com essa situação. Ficamos todos. Gente que precisa, foi negado. Você não se enquadra, gente que não precisava recebeu. Não sei se faltou critério, se faltou cuidado, faltou empenho, se um somatório disso tudo. Eu acredito que esses hospitais de campanha são só fachada, eles estão desviando para os próprios bolsos. Esses decretos aí de calamidade, tudo sem licitação, quanto custou? Que empresa foi essa? Quais foram as empresas? Não é? É verdade. Sandra, boa noite. Quem mais aqui? A Marilúcia Almeida. Realmente as ações precisam ser concretas e com efeito eficaz. Diva, toque de recolher tem que ser durante o dia e não à noite. Quem mais aqui? Jailson, todos quantos tem que assumir uma prefeitura vêm com uma conversa bonita. Sandra Santana, exatamente, são as pessoas que estão acompanhando, manifestando suas opiniões aqui através do Facebook. Bom, Juscelio Carmo, vamos adentrar agora na entrevista.
que é um conjunto de perguntas padrão, todos os pré-candidatos responderam, eu dou o tema, você discorre sobre o tema, e aí você que se compromete com a população para você ser avaliado a exemplo dos outros, avaliado pelos eleitores. E aí são os temas, você pode dizer o que você pensa da situação atual em cada uma dessas áreas e o que você entende que o próximo prefeito de Alagoinhas deve fazer, como ele deve agir. Primeiro tema, não poderia ser outro, é administração pública. Tamanho da administração, você acha que é o ideal, é o tamanho da máquina para um município com as peculiaridades de Alagoinhas? Precisa se enxugar, tem que diminuir, tem que aumentar? O local onde ela está, onde se concentra o chamado centro nervoso da administração pública municipal, qual é a sua opinião sobre esse tema? Marconi, eu queria que você me desse a oportunidade de me solidarizar com esse pessoal desse vírus aí que Radiovaldo acaba de dizer que foi batido o martelo, que de fato 500 pessoas só numa empresa vão sofrer o desemprego. É uma coisa triste. Eu reconheço o trabalho de rádio, não é de hoje que ele vem com esse assunto, que a gente chega a pensar, isso vai ter um desfecho diferente. Não é possível. Isso está na contramão de tudo que está acontecendo. E eu fiquei na observação, 3 senadores da República, fiquei observando qual, de fato, o discurso de protesto que foi feito por esses senadores. Por mais insensibilidade que o governo possa ter, por mais insensibilidade que um presidente da Petrobras possa ter, esse caso desse desemprego de uma atividade que traz tanto prejuízo, é para não se acreditar que de fato isso está ocorrendo. Então, só resta esse momento ficar solidário a Radiovaldo, a essas pessoas que vão sofrer com a perda desses empregos. Mas vamos à vaca fria. Pré-candidatura. Cada um traça a sua estratégia. Pré-candidatura não é candidatura. A candidatura só vai existir quando for registrada partidariamente. Então, no meu ponto de vista, isso não é hora de estar se discutindo projetos. Que projeto você traz para a educação? Vai ter um momento dessa discussão. Não quero fugir da pergunta, mas eu acho que muito mais nesse momento de pré-candidatura é hora de se estar responsabilizando pelos que de 2000 para cá foram responsáveis por essa mesmice, por Alagoinhas não sair da mesmice. É preciso estar clareando. Me permita, a sua colocação me dá a oportunidade de enfatizar o seguinte para as pessoas que acompanham o programa Opinião. É justamente por isso que nós, quando idealizamos este quadro com a entrevista com os pré-candidatos, a gente deixou claro o seguinte, todos vão responder sobre temas padrão. Até porque não há candidatos ainda, não foram realizadas as convenções. Então é por isso que eu fiz a colocação, como você bem ouviu. Como é que você enxerga, isso partindo do princípio que você vai falar sobre cada tema, como é que você enxerga a situação atual e o que você acha que o próximo prefeito deve fazer? Note que eu não falei o que você vai fazer porque nós não temos ainda candidatos. Então, até muito obrigado por essa oportunidade para eu enfatizar isso que já vem sendo dito desde janeiro, quando a gente iniciou essa série ou essa rodada de entrevistas com os pré-candidatos. Então, concluindo, esse é o momento de se responsabilizar pessoas que tiveram à frente do município de Alagoinhas nesses últimos 20 anos e carregam a marca de Alagoinhas, era a 7ª cidade no ranking do desenvolvimento do estado da Bahia e hoje está em 16º. Então você pergunta, a máquina funciona bem? É preciso ser reduzido. A reforma administrativa em Alagoinhas não dá para compreender como é que eu sou candidato, como o que está aí foi candidato, discutiu Alagoinhas condenando tudo do outro que era prefeito e trabalhou esses 3 anos e vai completar o 4º com a mesma estrutura administrativa do outra gestão. Um projeto da estrutura administrativa, que é um projeto apoiado pelos vereadores, só fez engordar. Com subsecretarias, engrossar a máquina numa cidade com tantas carências como a nossa Alagoinhas. Apesar de não entender, até antes agora do problema do coronavírus, Alagoinhas recebia por dia R$1.350.000 e a gente fica a perguntar, porque tudo que pode acontecer de obra mal feita na cidade, não vem desse recurso. Tem que ser de empréstimos ou tem que ser
emendas parlamentares, que aí não entrou no orçamento. Então são coisas para você pensar. Alagoinhas não pode continuar da forma, é assim que entendemos. Eu sou candidato, combato a outra candidatura, acho que não dá certo, que o prefeito não deve continuar, e quando entra na prefeitura você trabalha com a mesma máquina, com a mesma quantidade de secretarias, se não ampliar, reduzir, você não faz um projeto de economia. Mas falando mesmo sobre o que vai acontecer a partir de 2021, quem chega aqui, Marconi, com projetos prontos, com história, como é que vai dirigir Alagoinhas, não está sintonizado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E Alagoinhas é parte disso. Como é que a questão que vai acontecer em 2021 talvez seja de muita fome. Muita fome. Então não adianta a pessoa chegar aqui falando industrialização, falando que vai atuar dessa forma, daquela ou da outra, se não sabe nem a arrecadação do município, o que é que vai acontecer. Agora, nessa hora, nós sabemos que os parlamentares estão querendo manter a mesma quantidade de recurso que recebia as prefeituras em FPM, etc. Mas a Alagoinha sofre de causas mortais. Não dá, tem que ser responsabilizado quem teve aí nesses últimos tempos e não construiu uma maternidade, Marconi. A nossa maternidade é uma coisa velha, alugada, com paredes de adobo, e cada um entra, dá mais uma mão de tinta. Então, será que devemos continuar com isso? Na educação, o que é que vimos? É uma história de um desfalque monstruoso, tem que ser falado isso. Ah, mas fica batendo na mesma tecla, só vai para o raio do bater. Não! A esclarecimento do eleitor, o esclarecimento do voto tem que partir daí. Tem que partir porque é que outros municípios avançam e Alagoinhas fica num quadro triste de você assistir história de uma pessoa presa com um desfalque de 30 milhões de reais. Gente, 30 milhões de reais seria a nossa maternidade. É bom que se saiba, e eu tenho enfatizado muito isso, é que o nosso Dantas Bião, ele foi criado, ele foi construído com recurso próprio da família Bião. O Estado veio assumir depois. E esse era uma casa de saúde que simplesmente atendia a 14 mil habitantes naquela época. Era um hospital municipal. O Dantas Bião, praticamente no mesmo tamanho, com o mesmo modelo, com uma pouca reforma que foi feita no governo de Paulo Souto, está aí hoje para atender a 600 mil pessoas. Tiraram de Alagoinhas o hospital que era municipal, que foi construído com recurso da iniciativa privada em 1950, e ele hoje pertence ao Estado e nós não temos um hospital municipal. Ficamos à mercê do Hospital Municipal de Catu, Hospital Municipal de Catu. O Hospital Municipal de Catu chegando a realizar até 20 ou 30 cirurgias por semana, cirurgias eletivas. Devemos continuar com isso, porque esse mal não é só desse. Esse mal é de todos que estão aí produzindo fantasias em pesquisas, etc. Tem um aí que já ganhou e a gente precisa saber. Será que essa mesmice, será que essa máquina, essa forma de governar Alagoinhas tem que continuar? Não, entendemos que muita coisa precisa ser feita, entendemos que o momento é difícil, é muito difícil você planejar a cidade para o ano de 2020. Eu hoje falava num encontro ali, com relação a precisar que alguém do Nordeste grite com relação a um financiamento para a agricultura no Nordeste. Eu quero falar isso para depois chegar na agricultura de Alagoinhas. O Nordeste, nunca houve tanta molhação. O Nordeste está molhado na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Todo o Nordeste está molhado. Esses 600 mil reais, 600 reais que é dado a cada pessoa, se houvesse menos burocratização, ser menos burocrático, a forma de soltar financiamento, e soltasse um financiamento diferenciado para o Nordeste, para tudo que possa produzir agora de 2, 3, 4 meses. Por exemplo, o milho. Eu sou acostumado a dizer, a propriedade agrícola que tem o milho, essa propriedade não tem fome. Essa propriedade tem a galinha, tem o ovo, tem a carne, tem o porco, tem o leite.
Então não dá para entender. É uma cadeia produtiva. Esses R$600 com um financiamento facilitado para o pequeno, principalmente, o agricultor familiar já está ali se encaixando, produzindo a sua coisa para a sua subsistência. Mas tem que existir um financiamento, aproveitar essa vantagem que há muitos anos nós acostumamos ao Nordeste ser abastecido com feijão aqui de Irecê. Isso paralisou porque a seca fez Irecê parar com essa produção. O nosso feijão hoje vem do Paraná, em cima de caminhão, produzindo frete e isso chegando muito mais caro. Antes da pandemia, o feijão era R$3, R$4. Já está em 10. Então, por que esse governo, por que é que não se abre uma linha? Por que é que não tem os nossos deputados dando um impulso? Porque o político não consegue tudo. Mas a proposta, você propor na tribuna, você chamar a atenção de determinada coisa, eu acho que isso é o dever. Pois bem, Alagoinhas nós temos 2 fábricas de cerveja, que produzem, é tirado dali o subproduto da cevada, e essa cevada sai de Alagoinhas para enriquecer a zona rural com bacias leiteiras fora de Alagoinhas. Eu fico incomodado com isso. Porque eu trouxe tal fábrica, mas é só para ficar com o imposto e o emprego, que até não é totalmente o emprego de Alagoinhas que estão nessas fábricas. Então, por que vem buscar essa cevada aqui para criar bacias leiteiras fora de Alagoinhas e ainda fora do estado da Bahia? E Alagoinhas, a prefeitura não produz, não faz isso, mas isso era uma ação fácil. Eu dou sempre o exemplo de você pegar uma associação rural e lá você criar um tanque, porque não vai esperar de um produtor rural que ele saia com a carroça para vir aqui na fábrica, pegar uma carroça aí na BR-101, para pegar uma carroça de cevada aqui em Alagoinhas. Mas no momento em que o prefeito reuniu os diretores dessas fábricas, eu tenho certeza que até por período de 1 ano, de 2 anos, pode-se fazer doação disso aí. Nós estamos, de fato, criando bacias leiteiras em Alagoinhas, bacia leiteira por essas associações afora aqui no município de Alagoinhas. Muito bem, Juscelio, vamos ao próximo tema, infraestrutura urbana. Qual a avaliação que você faz da infraestrutura atual da cidade e, em sua opinião, próxima gestão, próximo prefeito ou prefeita, ninguém sabe ainda, deve atacar que problemas especificamente ou quais as urgências, as emergências estruturais de Alagoinhas? Acabamos de assistir no último domingo enchentes em Alagoinhas, alagamentos. E quando você vai ver isso nas redes sociais e faz um retrocesso, é bom que a população de Alagoinhas saiba. Todos esses pontos de alagamentos em Alagoinhas são provocados por quem nos governou e por quem nos governa. Alagoinhas é uma cidade com solo arenoso, de fácil absorção de água. Alagoinhas é uma cidade que tem a sua topografia lenta. Não dá para entender um prefeito como o atual. Nunca antes na história de Alagoinhas teve um prefeito que encontrasse sobre a sua mesa tanto recurso, principalmente para alagamento, e também na história de Alagoinhas. Nunca antes se viu tantas pessoas sofrendo com suas casas, com seus móveis destruídos por alagamento. O que é isso? Na minha interpretação, são gestores que não estão capacitados, nem tendo o recurso de fazer isso chegar para a população. Não é só o problema da Cavada, nós temos problema no Silva Jardim, nós temos um problema sério em Alagoinhas, em outros lugares, criados todos esses alagamentos. Ali na Rua do Catu, por exemplo, não dá para entender. Na chegada ali da Urbis 3 da Rua Catu, qualquer chuva que dá, isso existia antes. Os moradores que têm a oportunidade de estar me assistindo, que moravam ali, vamos dizer, antes de 2000, tinha isso? Não existia. O que precisa é colocar a parte técnica, alguém que entenda de infraestrutura. Não dá para hoje ainda ter ruas em Alagoinhas tão esburacadas, os mesmos buracos da outra administração depois de 3 anos. Não tem como entender isso.
a cidade, e isso não está acontecendo em outras cidades, que pode dizer, não, são as chuvas, o índice pluviométrico de Alagoinhas nunca houve tanto, porque todos eles dizem isso. Mas se você vai buscar a estatística dos índices pluviométricos de Alagoinhas, são normais, é essa quantidade de chuva mesmo. Agora está um pouco de excesso, mas não tem essa chuva de cair torrencialmente naquele mesmo lugar. Então, o que precisa, Marconi, é colocar pessoas na prefeitura que, pelo menos, entendam o que é prumo, esquadro, nível, e não coloque pessoas tão desabilitadas, tão desconhecedoras de fato, como produzir uma cidade. Se você olha o projeto arquitetônico de Alagoinhas, eu digo sempre, se você tomar ali a Praça do Coreto, JJ Seabra, como um marco central, ponto zero de Alagoinhas, é orgulho que nós temos. As avenidas circulando aquela praça. Eu pergunto, de 2000 para cá, qual foi a avenida para caber 2 ônibus, passar um pelo outro, construída em Alagoinhas? Os conjuntos residenciais em Alagoinhas é uma vergonha. As empresas são obrigadas a botar micro porque os ônibus entalam. Aí alguém diz, mas o cara está batendo. Não, eu estou cobrando a responsabilidade de quem estava aí. E como é que isso pode ser feito para mudar completamente a possibilidade de Alagoinhas ser uma cidade que a população possa viver com mais conforto. Bom, Juscelio, dito isto, vamos ao próximo tema. Você conhece bem, não, eu falei de infraestrutura, mas os temas são padrão, mas algo que mexe não só com a economia da cidade, não só com a situação da cidade, mas é um equipamento que serve a muita gente, é um dos principais, sobretudo no tamanho, no Nordeste. Central de abastecimento. Qual a avaliação que você faz? Quando foi que ela esteve no padrão ideal? O que é que precisa para aquele equipamento, de fato, cumprir a sua função ou continuar ajudando a alavancar a economia da região, não só do município? Central de abastecimento, a maior casa de emprego do Nordeste da Bahia. Quantas pessoas vivem dali? Agora mesmo estamos assistindo o prefeito numa obra de empréstimo, 5 milhões que a Câmara de Vereadores liberou, fazendo um puxadinho na central de abastecimento. Uma obra mal feita, uma obra que tenho certeza que vai ser inaugurado com muita pompa, mas que não é o que Alagoinhas precisa. A central de abastecimento de Alagoinhas teve o seu desvio de finalidade bem lá atrás. Bem lá atrás. Era uma central, era um equipamento para aproximar as pessoas que compram com quem produz. Criaram a central, um centro comercial. E um centro comercial desleal. Porque se qualquer comerciante quer ter alguma propriedade ali na central de abastecimento para comercializar, para construir um prédio, vai ter que de cara comprar o terreno pelo barato, R$10 o metro quadrado. Central de abastecimento, as pessoas chegam, constroem supermercado, prédio de 1, 2, 3 andares. Parece uma coisa que não tem dono, que não tem ninguém tomando conta. Então, a central de abastecimento, que tem uma topografia invejável com relação a outros municípios. Se você chega em Camaçari, construir a central de abastecimento de Camaçari e verticalizaram ela, lugares até com 3 andares. Nós temos a central de abastecimento, com o nível ali do 2 de julho. 2 de julho é aquela linha ali da onde passa a ferrovia, aquela rua onde tem ali o restaurante popular. E você dali olha lá para baixo, tem mais de 7 metros de desnível. Não dá para compreender como você não verticalizar a central de abastecimento naquele trecho ali do 2 de julho e você poder tocar a central de abastecimento, sem dúvida nenhuma. Você vai engrandecer ela com mais de 30% você verticalizando. E vai trazer para essa área, que, batendo uma laje ali a nível da central de abastecimento, você vai trazer, por exemplo, esse pessoal que agora estão fazendo o puxadinho o pessoal que vende roupa, que vende coisas para bicicletas, motos. Isso aí teria que estar com a frente voltada para a rua. Central de abastecimento, primeira coisa que precisa ser feita é dar oportunidade para estacionamento.
Não tem como você hoje chegar na central de abastecimento com a Lorival Batista da forma como está. A Lorival Batista, o rio passa ali simplesmente com uma largura de 4 metros. 4 metros são as paredes do rio ali. Você tem determinado lugar na central, na Lorival Batista, que tem 12 metros de largura. 12. Por que não reduzir para a largura de fato do rio e você puder botar ali 150 carros estacionados em ângulo de cada lado? São coisas que cabe fazer em Alagoinhas dentro do nosso orçamento, sem estar falando em coisas faraônicas. Tem que fazer, tem que pegar não sei quantos milhões, tirar a central de abastecimento dali. Desobstruir o rio Catu. O rio foi tamponado ali dentro da central de abastecimento, com calado, com paredes desse rio de 4 metros. A água só passa em 1,20. O resto ali está tudo entupido de areia, pneu de caminhão, sofá, geladeira. O que eu estou dizendo, eu comprovo isso com fotografias. Tive esse cuidado de visualizar. Qualquer drenagem que tente fazer hoje na central de abastecimento, qualquer drenagem que tenha um desnível, vai encontrar, não água, vai encontrar o rio com muita terra e todas essas coisas que vão procurando, vão acumulando da cidade ali dentro coisas imprestáveis. Então é preciso Alagoinhas passar a ser governada com quem tenha essa visão, com quem tenha a visão de fato, melhorar a vida da população. O que é que assistimos nessa gestão? Há um ato de coragem do prefeito, ninguém nunca fez isso, tirou os ambulantes da rua. Mas isso é projeto de governo mesmo? Para tirar o ambulante da rua, eu aprovo. Mas por que então não fazer as feiras de bairro? Para você descentralizar todo aquele comércio na central de abastecimento e você levar uma feira de bairro para Santa Terezinha, Barreiro, Alagoinhas Velhas e, consequentemente, dar oportunidade de trabalho a esse pessoal que estavam nas ruas de Alagoinhas, que foram tirados na porrada. Essa é que é a verdade. Qualquer prefeito que entre, porque não teve de fato um projeto de dar sustentabilidade de vida para essas pessoas, o que vai acontecer é que eles vão voltar. Não pode se governar uma cidade com um projeto dessa forma. Ambulante no meio da rua é um projeto, é um problema social no Brasil todo, principalmente no Nordeste. Se você quer tratar esse pessoal com dignidade, para que não faça esse espancamento que nós assistimos, as frutas, as coisas jogadas no meio da rua, antes você tem que fazer um planejamento de dar oportunidade dessas pessoas trabalharem nos bairros com feiras plantadas pela prefeitura nesses bairros. Infelizmente, a central de abastecimento virou um problema em Alagoinhas causado simplesmente por maus gestores. Bom, as pessoas continuam participando, mas infelizmente o pré-candidato não vai responder, porque o tempo não seria o suficiente, porque foi padrão para todos os que participaram. Obrigado ao Marlon Santos, que está acompanhando. Ô, ADR, meu querido, dá um F5 aí, atualiza no seu computador, porque o problema está pro lado de lá. Aqui tá tudo certinho, tá bom, meu velho? O próximo tema, Juscelio Carmo, educação ou ensino público. Você acha que a Alagoinhas está muito distante do que é o ideal da quantidade de unidades de educação municipalizadas? Como é que você entende que o próximo prefeito ou prefeita tem que operacionalizar o ensino público na cidade, questão de merenda escolar, os equipamentos disponíveis, tanto as estruturas das escolas, quanto os equipamentos que circundam a funcionalidade dessas escolas, ônibus, horários, enfim. Como é que você entende que o próximo gestor dessa cidade deve atacar essa questão? Eu quero convidar você, telespectador, a fazer a sua própria análise. Será que a educação não melhora? É porque não tem recurso? E se não tem recurso, como é que a polícia prende um corruptor que tinha um contrato com a prefeitura de Alagoinhas nessa área de educação, na área de ônibus escolar, e desaparecem 29 milhões de reais? Eu digo sempre, não fui eu que inventei esse valor, não fui eu que mandei prender uma ponta da história do crime. Se alguém matou alguém, tem quem morreu e quem matou.
Se sumiu, se tem de fato a figura do corruptor preso, é preciso saber onde está o corrupto. No mínimo, quem foi responsável, quem tinha que tomar conta desse dinheiro. Marconi, eu estava sem partido e fui convidado para entrar num partido do prefeito de Mata de São João. E ele, quando me disse o que estava fazendo em Mata de São João, eu digo, esse é mais um loroteiro, isso aí é lorota, eu vou lá olhar. E fiquei assustado. E sonho isso acontecer em Alagoinhas. O que é isso? São escolas de tempo integral. E surpreende agora mesmo com esse problema. Você viu quantas pessoas, quantas mães falarem que os filhos estavam indo, a falta que estava fazendo a merenda escolar, que praticamente a merenda do filho estava na escola. Aí você já pensou o estímulo que você pode ter? O estímulo que você pode ter em você colocar escola de tempo integral, onde o aluno chega de manhã, onde ele pega uma merenda meio-dia, um almoço, permanece ali até para uma atividade esportiva à tarde, e São Sebastião e Mata de São João ainda colocou em cada escola uma padaria para que todos os alunos, quando saíssem, levassem 6 pães, cada aluno, levassem 6 pães para casa. Eu fico a perguntar, por que é que Alagoinhas representa o polo de cidade de maior porte, de maior desenvolvimento, de maior renda, de chegar ao ponto de um prefeito deixar desaparecer 30 milhões de reais, mas vão ouvir isso de cansar de minha boca. Não vai ter. Alagoinhas terá candidatura que possa abrir o debate, que possa fazer o eleitor não dizer, votei nesse aqui porque não tinha opção. Não, terá sim a opção de você sair da mesmice, de você transformar, e a prova que tem recurso para você transformar, acabar com essas escolas da zona rural como elas estão. As escolas da zona rural, o professor chega no portão, se ele vai com um sapato 3/4 de salto, ele tem que tirar, porque é areia até ele adentrar na escola. É vergonha você não ter escolas climatizadas para você fazer acontecer o incentivo a você poder prender o alunado na escola. Então, é incompreensível. Você tem Alagoinhas de algum modo, escolas superiores chegando para aqui e você ter uma administração limitada. Falando de educação, eu tenho que retratar para Alagoinhas o que aconteceu com a chegada em Alagoinhas da Faculdade de Medicina. Uma faculdade de medicina em uma cidade faz essa cidade ter a sua visão voltada para o Brasil inteiro por causa do Enem. Uma pessoa que faz o seu teste lá no Rio Grande do Sul, ou no Rio Grande do Norte, ou no Ceará, ele pode ser classificado para vir fazer o curso de medicina em Alagoinhas. Pois bem, essas autoridades do ensino dessa escola de medicina em Alagoinhas chegaram em Alagoinhas e viram que essa escola tinha que ser implantada nas margens aqui da 101. Seria um cartão postal belíssimo para Alagoinhas. Já pensou? Passando pessoas em Alagoinhas, na BR-101, e um banner enorme, Faculdade de Medicina de Alagoinhas. E aí, de repente, a empresa já estava fazendo a sondagem para adquirir ali o hotel turístico. E o nosso prefeito, a nossa grande capacidade de gestão, proibiu que essas pessoas, esses empresários, comprassem a área e doou uma área, sabe aonde? Na Calu, dentro de um buraco na frente do cemitério. Só tem uma explicação. Será que é para dar aula de anatomia? Pegar a ossada ali pertinho e colocar? E ainda gastar R$1 milhão para fazer um acesso da estrada da BA até a faculdade. As pessoas passam, não sabe se até dentro de um buraco que a coisa está funcionando. Agora, a escola de medicina deve ter aula prática, deve ter hora de se analisar cadáver, ou não? Será que estou falando bobagem? Aí eu pergunto, e o esgoto? E essa drenagem, para onde vai? Para onde vai ser colocado? Então, é por isso que estamos com conjuntos residenciais em Alagoinhas, onde as pessoas estão vendo formar lagoas de águas pluviais, de esgotos,
porque estão dentro de um buraco e vão ter que conviver com lagoas podres juntamente com as suas residências. Então, essa falta de gestão, essa mesmice é que Alagoinhas agora em 2020, não se sabe ainda qual a data, se é mesmo outubro, se é 15 de novembro, o fato é que todas essas autoridades eleitorais confirmam que, de fato, sim, as eleições vão acontecer esse ano. Bom, o último tema para o pré-candidato Juscelio Carmo discorrer a respeito é justamente algo que falta em muito a ser fomentado, claro, no Brasil. Não por falta de equipamentos, não por falta de material humano, mas por falta de cuidado e de interesse, sobretudo ao longo dos últimos 20 anos aí, pelo menos. E essa cidade sempre foi um celeiro razoável, né, que trazia e que ainda tem resquícios de algo que é até tradicional de Alagoinhas da região, que é a parte cultural. Cultura, esporte e lazer, Juscelio. As suas impressões, você que é contemporâneo de grandes nomes da arte baiana e brasileira, expoentes que ou nasceram aqui na região ou viveram boa parte de sua vida aqui nas diversas áreas, artes plásticas, enfim. O que você entende? Eu, quando vim morar aqui nessa cidade, disputei muito intercolegiais, tanto futebol de campo quanto futebol, na época era futebol de salão, hoje chama futsal, e de bom tempo para cá isso morreu. Os jovens tinham ocupação e isso foi abandonado e hoje os jovens estão suscetíveis aí aos males de estarem ociosos na rua. Então, sua avaliação a respeito desse período e o que você entende que a próxima gestão deveria fazer ou deve fazer? Eu até, Marconi, tinha uma grande expectativa e essa expectativa ficou frustrada com a nossa professora Iraci Gama à frente dessa secretaria. Até mesmo quando você olha o prédio onde funciona a secretaria, você se envergonha, você sente o desprezo, você sente a falta de atenção do prefeito com a vice-prefeita e secretária dessa pasta, onde ela sempre mesmo, sendo contra o prefeito, colocava ali o seu dedo para apontar caminhos, para orientar em alguns projetos, e nós vemos Alagoinhas não se destacar nesses 4 anos nessa área. O esporte, vimos o prefeito assumir o compromisso de classificar o Atlético, e isso para ele bastou. Colocar recursos para quem muitas vezes anoitece sem ter oportunidade de um dinheiro e aí diz, o que é que eu vou fazer? Quando é que eu vou arranjar recursos? Vou criar um campeonato. Aí cria um campeonato e sai e a prefeitura, para fazer a politicagem, pega alguns recursos e promete pagar juiz, promete pagar isso, pagar aquilo, e no fim as emissoras de rádio passam o ano todo fazendo cobranças, que o dinheiro não saiu, ou que se saiu, saiu para uma empresa que ficou com o dinheiro e não pagou. Coisas horríveis é o que a gente vê com relação ao esporte amador em Alagoinhas. Isso você falando, olhando simplesmente para a única parte que ainda tem algum incentivo, que é o futebol. Mas será que esporte mesmo só se concentra no esporte amador e futebol? E o profissional, classificar o Atlético é o que teve de mais importante? Não, isso foi eleger a prioridade. Elegeu-se a prioridade de reparo do Carneirão e classificar o Atlético, e isso bastou. E aí ficou e parou. Se você vem para a cultura, meu Deus do céu, você não vê um projeto de incentivo, uma cidade que sempre teve nomes de pessoas importantes nessa área, chegar ao ponto da gente ganhar o Centro de Cultura, aquela obra do Estado que tem ali, e a gente não vê revelação, nem da área da música. Eu fico muito preocupado quando eu vejo alguém dizer que vai abrir a Anísio Cardoso. A Anísio Cardoso vai ser, se for aberta e ali voltar a ter uma rua, pela dimensão, por ela ser uma rua estreita, que hoje, depois de 5 horas, ninguém pode chegar nem no banco que ali tem, porque tem medo de assalto. É uma área desertificada.
Qualquer prefeito que entre aí tem que ter uma preocupação com o nosso centro histórico. E a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo tem que estar sintonizada com isso. Eu tenho um sonho de ver Anísio Cardoso coberto com aquele teto que a gente vê em shoppings e que possa fazer uma área na Anísio Cardoso com entrada, com saída, climatizada, um alongamento daquelas lojas ali, inclusive a loja bancária, e lá na extremidade, que separa aquela rua ali na frente do antigo Cinease, a igreja evangélica ali, a Universal. Você ter aquela frente ali onde funcionou o Bristol, com quiosques que possa, mas não é espelunca, quiosques que possam fazer a Lagoinhas voltar a ter uma vida noturna. Que você possa ter ali artistas se revezando, sendo pago por ele. Porque eu não estou querendo inventar a roda. Se você chegar em Paulo Afonso, por exemplo, você vai ver isso. Uma bela área calçada com pedras portuguesas e você encontra ali os artistas da cidade se apresentando e rateando o cachê de cada um com aquelas pessoas que ali estão vendendo, fazendo a noite acontecer. Essa preocupação minha se concretiza quando eu imagino que a Lagoinhas um dia, e será bem recente, tem um shopping. Se a Lagoinhas vier a ter um shopping, num padrão de Feira de Santana, por exemplo, Ilhéus, Itabuna, Conquista, pode ter certeza que se não tiver uma ação rápida do poder público para fazer obras como essa que eu estou dizendo no centro de Alagoinhas, nós vamos ter um centro da cidade deserto, completamente deserto para essa área de alimentação, de cultura, porque vai ter que se fazer atração para ir para esse shopping e pode ter certeza que a consequência é de Alagoinhas ter o seu centro um verdadeiro deserto de pessoas, nem só no horário noturno, como também fim de tardes e tal, e no seu dia a dia. Então, essa preocupação tem que estar, de fato, vinculada com quem poderá chegar à prefeitura em 2021. Bom, Juscelio, o nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui, em nome da equipe do programa Opinião, a sua vinda. Você agora na condição de pré-candidato e foi muito bom conversar com você, porque você, além de tudo, acaba abordando outros assuntos que seriam perguntados em temas específicos, mas ajuda muito o entrevistador no momento em que você, ao sintetizar o seu pensamento a respeito de um, acaba pincelando sobre outros, e isso dá um aproveitamento muito bom ao bate-papo. Suas considerações finais e numa próxima oportunidade estaremos, com a permissão do Soberano do Universo, Jeová Deus, conversando com você, com os outros daqui para frente, aqueles que registrarem suas candidaturas. Então, você finaliza a nossa rodada de entrevistas com pré-candidatos. Haverá, se Jeová permitir, uma rodada de entrevistas com os candidatos. E aí, às vezes, perguntas de internautas, debates, tudo isso está no planejamento do programa Opinião. Muito obrigado pela sua vinda aqui hoje e na próxima certamente estaremos conversando mais uma vez. Quem agradece sou eu, Marconi, por essa iniciativa de vocês. Lembro que na época que você, há 2 meses atrás, se muito vocês me convidaram, não estava ainda acertada a minha pré-candidatura, mas eu tenho que agradecer por você abrir essa sessão e chamar aqui hoje. Espero ter contribuído com a minha fala, porque uma coisa pode ter certeza: a minha pré-candidatura, e se consolidando em candidatura, terá Alagoinhas a possibilidade da abertura do debate e o dedo na ferida. Estaremos colocando o dedo na ferida, responsabilizando os que dirigiram Alagoinhas de forma pela mesmice, sem grandes promessas. O Brasil, o mundo e o Brasil, e Alagoinhas não é diferente, passará por grandes estreitos econômicos em 2001, 2002, 2003. O que se espera aí, o que a gente ouve das autoridades, como você acabou de ler uma nota aí do vice-presidente da República, é do empobrecimento da nossa pátria. E, no mais, é agradecer a Deus por dar essa oportunidade e, de fato, levar o alento, levar a esperança
levar, sobretudo, a coragem para que as pessoas, antes de ver, de fato, o problema, não morram antes de medo. Nós estamos vivendo em Alagoinhas esse momento, volto a afirmar, morreu em Alagoinhas e teve tanto estardalhaço por nossas autoridades. Uma pessoa com 102 anos e uma pessoa com 82. Não quero desmerecer, que tenho que respeitar as pessoas e, sobretudo, as famílias. Mas não dá para você criar este pavor de toque de recolher, de lockdown e tantas outras coisas, Alagoinhas estando sem, de fato, ter uma providência do poder executivo que a gente espera no combate, na higienização, levando torneiras, levando pias para que as pessoas tenham oportunidade, não de você estar na rua recebendo um termômetro para ver se está com febre, mas o poder público tem a obrigação de cuidar da população para que essa febre não chegue. E nós não vimos, de hipótese nenhuma, a possibilidade de se combater o problema. O que está acontecendo é essa carência na saúde pública e o terrorismo. Aterrorizar todo mundo e que pode ter acontecimentos aí de mortes sem as pessoas, inclusive, ter a doença. O meu muito mesmo obrigado a você. É uma satisfação enorme ser entrevistado por pessoas da sua capacidade e colocando sempre à disposição que você achar necessária a nossa presença aqui. Uma boa noite a todos. Valeu, Juscelio, obrigado. Continuaremos juntos sempre que Jeová Deus assim permitir. Muito obrigado a você pela participação, por acompanhar o programa até este momento. Estamos nos despedindo por hoje e, se assim Jeová Deus permitir, amanhã estaremos de volta às 6 horas da tarde em mais um programa Opinião. Logo cedinho pela manhã tem o programa Primeira Mão, as primeiras notícias do dia. Você acompanha aqui na Rádio Web 2.